Mas seria o caso então de que Deus predestinou aqueles que Deus viu de antemão que seria bom? Imagine comigo, por favor, neste momento, que uma pessoa passou um pouco do tempo de se casar. Escolheu muito, e agora está naquele tempo, naquela fase de dificuldade de casamento. Não tem essas situações? Aí de repente a pessoa descobre que alguém decidiu por ela, por essa pessoa. Alguém disse: olha, o fulano está interessado em você. Aí ele fala: ah, é? Então eu vou escolhê-lo. Não, você acabou de ser escolhida primeiramente. A escolha não é a escolha do outro, tem que ser sua. Quando a Bíblia diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou, você tem que decidir: ou Deus viu que você o escolheu, ou foi Ele que te escolheu. A Bíblia fala da escolha do homem para com Deus, ou da escolha de Deus para com o homem. Então, se alguém pensa que Deus predestinou aqueles a quem Deus anteviu que eles o escolheriam, na verdade não seria uma escolha de Deus. Deus predestina aqueles que já iriam. Então Deus não precisa predestinar ninguém, eles já irão. Não se esqueçam que o termo predestinar significa marcar de antemão e determinar de antemão o que acontecerá. Mas tem um texto aqui em Romanos capítulo 9:11 diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que... Por quê que a eleição de Deus iria prevalecer? É porque Jacó, Deus viu que ele seria um homem bom? Deus viu que Jacó iria escolhê-lo? Deus viu que Jacó seria fiel? Não, está bem claro. Deus não precisa que os homens tenham nascido. Deus não precisa de ver suas obras boas ou más. Deus não precisa que os homens pratiquem o bem ou o mal para que o propósito da eleição prevaleça. Alguém pensa assim: Deus elegeu, mas depende agora do bem ou do mal que o homem faça. Não é isso o que diz a palavra de Deus. Deus não precisou de que eles nascessem, Deus não precisou de que eles houvessem praticado o bem ou o mal, para que o propósito, quando a eleição prevalecesse, não por obras. A eleição não é por obras. Deus não elegeu aqueles que seriam bons, Deus não elegeu aqueles que o escolheriam, Deus não elegeu aqueles que seriam fiéis. A eleição não é por obras, mas por aquele que chama. Eu chamei. A eleição vai prevalecer e se concretizará porque eu chamei. Então nós temos aí muito claramente de que quando o apóstolo Paulo diz aos que de antemão conheceu, não quer dizer, isso não significa que Deus viu de antemão. Não. Alguém diria: então o que significa? Como é que eu vou interpretar então, se aqui está escrito conheceu? Aí que está um detalhe. No momento em que o tradutor da Bíblia, dos originais, para o alemão, para o inglês e para o português, ou para qualquer outra língua, no momento que o tradutor vai fazer essa tradução, ele precisa encontrar algumas palavras na língua para a qual ele está traduzindo, que possa encaixar dentro daquilo que o texto original propõe. E são nas traduções que muitas vezes se perde o sentido. Não que aqui esteja perdido o sentido, mas é porque o termo conheceu é um termo por nós conhecido muito superficialmente. E eu me lembro uma ocasião em que nós estávamos incentivando os irmãos a lerem a Bíblia, a lerem o Novo Testamento, e teve um jovem dessa igreja que falou assim: pastor, eu vou ler o Novo Testamento. E ele então começou a lê-lo. E tão logo ele tinha começado a ler o Novo Testamento, ele me procurou e disse: pastor, nem
acabei direito o capítulo 1 de Mateus e já tenho uma dúvida. E eu disse: pois não, diga que eu vou te orientar. Ele falou assim: olha, eu fiquei confuso, porque em Mateus capítulo 1, versículo 25, diz assim, que José não conheceu Maria, até que nasceu o menino Jesus. E ele disse: se José não conheceu Maria, até que nasceu o menino, como é que é dito que ele fugiu com ela grávida, lá para o Egito, ou melhor, lá para Belém, e ajudou na hora do parto, e depois fugiu com ela para o Egito? Ora, como é que ele queria abandoná-la, quando ele descobriu que ela estava grávida? E a Bíblia diz que ele não conheceu Maria, até que o menino nasceu. Tem uma contradição aqui, ó. A princípio eu achei pureza da parte do jovem, uma pureza de pensamento, mas essa pureza reflete a ignorância da maioria das pessoas. Será que sempre que você encontrar a palavra conheceu, você vai entender que é saber quem é a pessoa? Eu diria para todos os teólogos, os eruditos, os linguistas, que defendem que este conheceu é conhecer a pessoa de antemão, eu desafio a que eles tragam a mesma interpretação para Mateus 1,25. O que ele conheceu, alguém diria: não, pastor, mas a palavra lá no grego deve ser outra. Não, é a mesma palavra. Lá nós temos gnosco, conhecer. Aqui em Romanos nós temos gnosco, conhecer. O problema é que esse termo conhecer, ele assume várias denotações, vários significados próprios do mesmo nome. Então Strong's, ele mostra que a palavra gnosco significa conhecer a pessoa, saber quem ela é, ou significa, conforme está em Mateus capítulo 1, versículo 25, significaria uma relação sexual. Quando diz em Mateus 1,25 que José não conheceu a Maria até que nasceu o menino Jesus, está dizendo que José não teve relações sexuais com Maria. Então não pode pegar o termo conhecer e querer aplicar de um outro modo nesse caso. Então a palavra conhecer assume vários significados dependendo do contexto em que ele se encontra. Então vamos passo a passo. Será que este porquanto aos que de antemão conheceu significaria que Deus viu que o homem seria bom e fiel? Deus viu as suas boas obras, por isso Deus predestinou? Seria isso? Não. Baseado em quê? Baseado em Romanos 9, versículo 11. Não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus com a eleição prevalecesse, não por obras. E alguém diria: ora, então, será que o conhecer aqui significaria o que significa em Mateus capítulo 1, versículo 25? Mas não cabe aqui. Porquanto aos que de antemão, aí entraria conhecer no sentido de relação sexual, não vai caber, vai ficar estranho, não tem nada a ver. Todos os que vocês que já leram a Escritura, uma leitura sistemática a partir de Gênesis, passando pelo Antigo Testamento, a partir de Mateus, o Novo Testamento, devem ter observado que Deus, no trato com o seu povo, no seu trato para com aqueles que lhe pertencem, sempre Deus usa algumas figuras de linguagem que expressam esse tipo de relacionamento que Deus tem com o seu povo. Por exemplo, vamos encontrar que em todo o Antigo Testamento, Deus sempre se dirige ao seu povo veterotestamentário na figura de uma esposa. Vocês já viram isso? Por exemplo, Isaías capítulo 54, versículo 5. O próprio Deus diz que o povo de Israel seria a esposa de Deus. Fala assim: o teu Criador é o teu marido. Olha como que Deus usa essa expressão, essa figura, para mostrar que o relacionamento que Deus tem com o seu povo é um relacionamento afetuoso e íntimo. Nós temos também a exemplo o livro de Cântico dos Cânticos. Vocês já devem ter lido a figura de Salomão,
e de Sulamita. Nós temos ali um livro que fala de relacionamentos, inclusive relacionamento sexual. É tanto que muitos deturpam o sentido do livro Cântico dos Cânticos e querem torná-lo no nível material das pessoas. Mas ali Deus nos deu aquele livro porque Salomão, naquela condição, está ali para representar a Deus, enquanto a Sulamita está para representar a igreja. No caso do Antigo Testamento, Sulamita representava o povo de Israel, Salomão, Deus o Pai. Nos moldes do Novo Testamento, a Sulamita está ali para representar a igreja e Salomão a Jesus Cristo. Então todo aquele relacionamento entre Salomão e Sulamita, aquele relacionamento afetivo, amoroso, é para falar de um relacionamento entre Deus e o seu povo. Olha que Deus usa dessa linguagem de marido e esposa para se referir ao seu relacionamento para com seus escolhidos, para conosco, os chamados. Temos também o exemplo do livro de Oséias. Os irmãos lembram que Oséias tem um relacionamento com uma mulher chamada Gomer, e essa mulher se debanda para o lado da prostituição. Vocês já leram esse livro? E Oséias é o homem ferido, o homem traído, o homem magoado, que é o homem que permanece fiel mesmo diante das infidelidades de sua esposa. É um homem que sofre a infidelidade, e então nesse seu sofrer, ele é um homem cheio de amor e de perdão. Ora, o que o livro de Oséias faz na Bíblia Sagrada? Seria ele porventura a base, como um certo homem um pouco problemático das faculdades mentais recentemente queria que representasse, dizendo que Deus manda se apropriar das mulheres alheias para ter relação sexual? Não. O que o livro de Oséias faz na Bíblia, no cânon das Escrituras Sagradas? Ele está ali para mostrar Oséias representando Deus, Gomer representando a esposa infiel de Deus, que na sua trajetória e na sua história constantemente o abandona para se relacionar com outros deuses ou com ídolos. Eu queria que os irmãos ficassem impressionados esta manhã com o fato de que quando a Bíblia nos fala sobre Deus e o seu povo, o faz nessa figura íntima de marido e esposa. E eu vou revelar o motivo pelo qual Deus o faz dessa maneira. E no Novo Testamento nós temos vários exemplos. À medida que o povo seguia a Cristo, o que disse João Batista no capítulo 3 do livro de João: quem tem a noiva é o noivo. O próprio João Batista chama os seguidores de Cristo de noiva. E em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo diz à igreja, dizendo: eu zelo por vós com o zelo de Deus, como aquele que vai apresentar a vocês como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amados, olha como que a Bíblia Sagrada trabalha essa ideia de que a igreja, de que os eleitos, de que o povo de Deus é um povo que existe como a noiva para o prazer e a satisfação do esposo, que é Cristo. E não poderíamos deixar de mencionar o final do livro do Apocalipse, o final da Bíblia Sagrada, que se encerra com um grande casamento. A Nova Jerusalém descendo do céu, é dito que ela é a noiva, é a esposa do Cordeiro. E aí nós vamos encontrar algo interessante, porque quando a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém como